Pessoal, olá, eu sou o Júlio aqui do canal Papagar e a gente está fazendo um esboço, um episódio piloto, como em The Office, por exemplo, do nosso canal de podcast. Como que a gente pode ter um podcast aqui para falar sobre finanças e também trazer convidados que podem ajudar a compartilhar o conhecimento deles para vocês, que cada vez mais buscam que a gente comece a crescer e, consequentemente, ter mais dinheiro. Então, hoje, trouxe um convidado aqui de peso, um convidado especial, que é o meu amigo e também parceiro de alguns negócios, Leandro Pedretti. Leandro, tá com você. Se apresenta aí pro pessoal. Bom, primeiramente, boa tarde, Julião. Satisfação imensa aqui, cara, fazer essa primeiro piloto de podcast contigo. Sou o Leandro Pedretti, da ExpertPay, atual CEO da ExpertPay. Nossa empresa é uma empresa especializada em conciliação de pagamentos. A gente tem também um braço do terceiro setor aqui, que a gente ajuda alguns jovens, justamente na questão financeira, inteligência emocional, inteligência financeira, como lidar ali no dia a dia com a finança, para poder crescer na vida, né? A gente conhece, você que é do financeiro, conhece como é que é difícil aí. Demais até. É, Demais. e essa, e é engraçado que, assim, quando a gente fala de educação financeira, a gente tem uma dificuldade praticamente no Brasil e no mundo, né? Sim, É um negócio complexo, né? O pessoal não vem de berço, a escola não ensina e a vida bate, né? e Fala aí. bate duro. Bate bastante duro. A gente vê que a educação financeira é muito deixada de lado. Uhum. E isso a gente fala da formação ali do ser humano. Como criança também, às vezes tem pais que têm condições de fazer uma mesada, já começa a colocar alguns conceitos, mas nem todos têm essa cultura e essa facilidade também. A grande maioria, né? Exato. Se a gente olha estatisticamente, o negócio é feio, porque 5% da população praticamente é rica, né? E mais de 70, 80% aí tá bem abaixo das Sim. expectativas aí de ter uma boa qualidade. Sim, e pegando esse gancho, pensa que durante a sua formação como criança e também adolescência, você não tem educação financeira. Você chega na vida adulta. E aí na vida adulta, o que que você quer? Abrir uma empresa. E aí muita gente quebra nesse meio do caminho. Quebra uma, quebra duas, quebra três vezes. E tem um dos custos que quem trabalha no varejo, principalmente, ou até padaria, supermercado, hoje em dia é muito relevante para quem tem. Você que paga, você não sente, mas quem recebe sente, que a gente fala bastante das taxas e também da maquininha de cartão de crédito. Explica um pouco para nossa experiência, como que funciona isso de adquirente, o que você enxerga desse mercado, a sua percepção e de como isso também vai se evoluindo ao longo do tempo aqui no Brasil. Cara, assim, é uma pergunta bem complexa e dá um bom tempo aqui para a gente falar, hein? Ah, que bom. Vamos lá. Falando no mercado de pagamento, Julião, o que acontece, cara? É um mercado muito complexo porque, vou dar um exemplo básico, né? Vamos pensar aqui num supermercado ou num posto de gasolina. O fluxo é muitas vendas durante o dia. Então, fala milhões, milhares de vendas que acontecem durante o dia, certo? Imagine, cada venda é cobrada uma taxa, certo? Sim, Ali, vamos para os empreendedores, né? Então, o empreendedor conhece bem que ele tem a maquininha na mesa, ele tem a taxa administrativa, e além da taxa administrativa, ele tem outros serviços agregados, que é a antecipação de recebíveis, que a gente vai falar sobre isso depois. Então, falando de taxa, e o que eu conheço do mercado, é um mercado que ele expandiu muito a partir de 2008, que abriram concessão, né, para novas adquirências, novas entrantes. Até então era somente a Cielo, que era a antiga VisaNet, que virou uhum, Cielo, e a antiga Rede, que sim. virou a Redcard. Era um duopólio. Em 2008, abriu concessão, novas entrantes chegaram e o mercado expandiu nesse quesito. E aí se tornou uma guerra de taxa, né? Várias empresas oferecendo várias taxas, várias modalidades. E aí nós temos aqui adquirências,
subadquirências e white label de subadquirências. Então, o empresário que está ali na ponta, fazendo a captura das operações dele, muitas vezes ele está ali na guerra da taxa. Ele está, qual que é a melhor taxa, qual que é a melhor taxa. Só que ele não tem o melhor serviço, às vezes. Sim, Porque uma adquirência ou uma subadquirente não fornece para ele a necessidade que ele tem ali. Não é um nicho específico de uma adquirente, por exemplo. Falando de estrutura, nós temos adquirentes, subadquirentes e white label. Mas por que tudo isso? Porque a subadquirente, vamos dizer que é a majoritária, é aquela que está plugada ali no Bacen, nas registradoras. Nasceu a subadquirentes, que usa o gateway de pagamento das adquirentes para fornecer novas tecnologias para nichos específicos. Então, a subadquirente é uma empresa que foi desenvolvida e criada para atender certos nichos de mercado. E ela se especializa no mercado com softwares e entrega ali uma qualidade de serviço muito melhor do que somente uma captura. entendi. Então, o cara, quando tem um posto de gasolina, às vezes ele precisa de um software, de um RP específico para o negócio dele, que tem as taxas que vai ser cobrada, tem o custo da gasolina, tem qual é o markup dele, e é um nicho muito específico. Às vezes ele vende também serviços. Então, quando a gente fala de taxas, Júlio, cara, é um negócio bem complexo, porque dependendo do serviço que o cara está adquirindo junto com a captura, vale a pena, às vezes, ele pagar a taxa que está sendo cobrada por uma sub e, de repente, não utilizar o serviço da adquirência. Então, é um É, negócio muito específico, né, cara? A gente, assim, teria muitos exemplos para dar aqui quando a gente fala sobre taxas e subadquirentes, white labels de sub e adquirência. e achei que é interessante a gente pensar, Leandro, por exemplo, igual você disse, do nicho, né? Como YouTube tem nicho, todas as questões hoje de nicho, eu penso muito assim, com a cabeça do cara que acabou de abrir uma empresa. Ele acabou de abrir a empresa, ele vai lá, a primeira coisa que ele vai fazer, assim, e às vezes vamos pensar numa loja de roupa, o cara ali iniciando a sua loja de roupa. Perfeito. O cara vai lá, ele precisa ter a maquininha, e às vezes o cara deixa pra ver isso na última hora. Sempre essa é a última questão que o cara vai ver, né? Porque ele tem estrutura física, ele tem o aluguel, ele tem toda a compra, todo as prateleiras que vai pôr, né? Quem é o gerente, quem é os vendedores, o cara vai ver um monte de coisa para no último segundo, ele olhar a questão da taxa. Sim. E aí, cara, numa dessa daí, é onde o cara às vezes se perde, porque ele vai, às vezes, pegar a taxa mais barata que ele tem e vai olhar, às vezes, deixar de lado o serviço. Então, às vezes não passa uma venda pro cara. E ele precisa daquele valor. Vamos pensar num lojista pequeno, às vezes não passa ali no dia R$ 5.000 pro cara. Cara, às vezes pro cara entrar no serviço de uma grande adquirente, ligar no 0800, falar, acaba demorando um pouco mais, não? Vou voltar um pouquinho antes, que a gente estava falando sobre o credenciamento dos caras, né? O credenciamento geralmente é muito rápido, muito simples, porque todo mundo quer o cliente. E aí as empresas agilizam a entrada, né? Então, geralmente o credenciamento é rápido. O cara consegue ligar e no dia seguinte ou no mesmo dia, às vezes está com a máquina na mão. Referente a como receber os serviços, ele começa a se tornar complexo, principalmente quando o cliente tem parcelados. Vamos falar assim, ele fez uma venda débito, o dinheiro é pago ali na hora. Ele fez uma venda crédito à vista. O dinheiro é pago, aquela venda é pago em 30 dias. O dinheiro cai ele em 30 dias. Se ele faz parcelado, ele tem 30, 60 e 90, em 3 vezes. Ele vai receber a primeira em 30, a segunda em 60, a terceira em 90. Ele cria ali uma agenda. Aí é o Pix, ele recebe na hora também. E tudo isso, ou ele tem, dentro da própria adquirência, um software que vai fazer essa gestão para ele, e ele vai acompanhar, e muitas vezes, dependendo do fluxo, ele não tem uma adquirência entregando isso para ele, ele tem que contratar uma conciliadora, que é o que a Expert Pay faz hoje, para acompanhar o fluxo real. E no acompanhamento, ele tem que acompanhar a venda executada, a venda feita e a venda que está sendo liquidada. Pode ser que ele não receba o valor? Pode ser. Pode ter um erro no pagamento? Pode acontecer. Assim, sendo bem sincero,
Acontece muito. É raro, mas acontece sempre. Exato. É raro, mas acontece sempre. Cara, assim, geralmente eu costumo falar assim, ó, quem não acompanha o seu fluxo, quem não acompanha as suas vendas, o seu dinheiro, ele tá no escuro, Sim, tá? total. Tem ralo, tem alguns problemas. Falando sobre a transação não passar, vamos supor, chega um cara para comprar, isso também é um grande problema. Porque vamos por aqui que um empreendedor, ele tem uma única maquininha, uma única empresa prestando serviço para ele. Qual é o transbordo que ele tem? Se essa empresa sair do ar, se ela cair, se der um problema no servidor dela, e aí como é que ela atende o público? Como é que ela passa? E às vezes o cara deixa, por exemplo, o dia 20, que é um dia que paga muito imposto. Aí não paga a agenda do dia 20, como o cara vai pagar imposto? Você entendeu? Então, assim, é complexo. Ó, eu vou contar aqui uma experiência. Ah, Trabalhei em legal. algumas empresas de grande porte. E em algumas datas específicas, o fluxo de pagamento no mercado ele é tão grande que muitas vezes o sistema cai, sai fora do ar. Ah, é Caramba. raro? É raro acontecer? É raro, mas acontece quase sempre. Eu já tive algumas experiências assim, acho que você sabe. Então você vê que assim, é complexo, não é tão simples, né? Não. Então é sempre importante o empresário, para que ele não perca uma venda, ele ter um backup, ele ter 2 empresas. Muitas vezes ele dividir fluxo. O que eu costumo, falar para o empresário, né, lojista, fala do lojista aí que está montando a loja dele de roupas. Cara, é bom ele ter 2 empresas. Entre 2 empresas que ele está utilizando, ou seja adquirência, ou subadquirência, ou um white label, não importa, ele pode ter taxas diferentes por bandeira e por tipo de transação. Ah, pô, Pedretti, o que é por bandeira e tipo de transação? E aí o empresário iniciante, ele vai começar a aprender isso, né, na Ah, é prática. importante. E galera, isso é muito importante porque isso dá uma diferença gigantesca em preço. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que ele tem uma empresa de pagamento X e uma Y. Não vamos falar de nome aqui que a gente não vai fazer merchan, certo? Então, ele tem a empresa X, onde o master dele tem um bom preço. E a Y avisa ter um bom preço. Então, se ele tem as 2 máquinas ali na mesa, ele pode utilizar a X para passar master e a Y para passar visa. Fala Hum. das 2 bandeiras maiores, não precisa ser maior, não precisa assim, ter É, mais bandeiras. exato. Só para ele ter um exemplo, simples e claro. Palpável para o dia a dia. É. E no dia que der problema em uma, não tem problema ele passar o fluxo na outra, mas para não perder a venda mesmo. E aí como é que ele controla depois tudo isso? No Exato. caderninho? Como que ele vai fazer? É. Então, por exemplo, ele tem uma agenda 30, 60 e 90 que ele vende parcelado em 3 vezes. Como ele sabe que daqui 30 dias aquela venda que ele fez lá atrás está sendo liquidada ou não? E aquela de 60, quando chega no dia da compra, como que ele sabe que 60 dias depois aquela venda está caindo aquela parcela? Como é que ele acompanha isso? Então, essa é a grande pulo do gato, né? Pô, como é que eu acompanho isso? Se eu tenho um grande fluxo, se eu tenho posto de gasolina, ou se eu tenho uma rede de lojas. Às Uhum. vezes o cara, você chega num lojista pequeno, e eu falo isso com experiência porque a gente já foi para o mercado. O lojista pequeno, ele acha que tudo é custo. E aí, por ele achar que uma ferramenta, às vezes, é custo, uma ferramenta de controle para controlar, ele deixa de ver o que ele está perdendo. Cara, e pasme, né? Eu já peguei cliente meu com problema de 70% de fluxo. Tá certo que não era uma loja nem nada, mas 70% do fluxo dele estava tendo prejuízo. Não, e aqui, pessoal, é assim, o resumo disso é seu fluxo de caixa. Se o seu fluxo de caixa não está saudável porque o recebimento que você deveria estar recebendo, lembre-se, pessoal, que você já fez a venda aqui, a gente está falando do processo lá na frente, né, Leandro? A gente está falando Exato. do processo que o cara tem que receber. E se você está vendendo, só que não está recebendo, há uma grande chance aí de um furo no seu fluxo de caixa. E isso é muito preocupante. Sem contar a taxa, tá? Por É, exemplo, o que acontece? Nosso software, né, nossa plataforma, ela acompanha, ela faz a conciliação dos pagamentos e a auditoria. Ela não faz só a conciliação, né, a ExpertPay ela faz conciliação e auditoria de pagamento. O que é auditoria? A gente, tem um módulo que faz a auditoria das taxas. Então a gente insere qual é a taxa que foi negociada com o lojista e a taxa que foi cobrada na transação. Ou seja,
entre o que foi negociado e o que foi cobrado, tá certinho? Tá batendo? Né? É, Foi aí que eu te falei que eu já peguei cliente com 70% da operação fora do que foi negociado. Então, para pensar, cara, eu tenho 70% nova operação, onde eu achava que a taxa era 1%. Estão me cobrando 1,10, 1,20. Vamos sim, colocar R$ 1 milhão, dá 0,10 a mais. imagina. É, olha o tamanho do buraco aí. Não, e até depois pro cara, a gente já tá falando aqui do médio, grande empresário, de uma empresa que já fatura milhões. Talvez você possa estar trabalhando nessa empresa, talvez você possa até estar dentro do financeiro dessa empresa, ou você ser o dono dessa empresa. Mas a minha experiência financeira diz, cara, você não consegue controlar isso na transação transacional, na unha, para no final do mês, quando você tem que apresentar uma DRE, você ter a certeza balizada do que aquilo que a adquirente está te cobrando é de fato que você negociou em contrato. Então, ter essa informação é ouro, né? Cara, Informação é ouro, né, Daniel? informação, Julião, cara, se você não tiver informação, a sua empresa tá nadando no escuro, né? Sim. Você tá numa sala com as luzes apagadas. Então, é o que eu costumo falar. Uma grande questão que eu tenho com a Expert Pay hoje, por exemplo, nós não atendemos varejo, por enquanto. A ideia é a gente ir um dia para o varejo, né? Eu vou te explicar até por que eu não atendo varejo, mas daqui a pouco. Então, nós fizemos um sistema inicialmente totalmente voltado para o varejo, aonde nós tivemos a pandemia, e bem durante a pandemia, a gente estava colocando esse sistema no ar. E aí, o que aconteceu? O mercado fechou, não tinha como sair, como vender, como ofertar isso para o varejo. E a gente achou que ia ser, sei lá, alguns dias, né? E aí se estendeu ali para alguns anos. Exato. Durante esse período, a gente, não, vamos pivotar. E pivotamos o sistema e adaptamos ele 100% para grandes contas. Então, hoje, a Expert Pay atende quem? Subadquirência, white label de subadquirência e adquirência. Tem algumas adquirências entrantes e ela não tem um sistema de conciliação para entender se o intercâmbio da bandeira está sendo cobrado da maneira correta, se o fluxo que ele está enviando para o cliente está correto. Então, ele utiliza da nossa plataforma para ter todo esse controle. E por que eu não fui para o varejo? Eu, Por come, quê? eu comecei a vender para o varejo no início e o varejo não tem a consciência. Quando você vai ofertar para o varejo, ele fala, mais um produto para eu gastar dinheiro. Não, eu controlo aqui, mais ou menos. Você tem que entender que a nossa margem é apertada no varejo. Então, mas aí o empresário Às vezes sai varejista caro. tem que entender isso e ver que às vezes sai caro não ter uma ferramenta de acompanhamento, E né? sai muito caro. Cara, Sai muito caro. demais, demais. Já peguei empresas fechando. Sim, Fechando. O cara já estava já abrindo concordado, porque ele já estava com um buraco no mercado e não estava conseguindo honrar com o fluxo de caixa dele. sim, Nem o futuro. Ele tinha um fluxo de caixa futuro, aí entra a questão de antecipação, que a gente vai falar sobre isso também, também. que ele não conseguia buscar no futuro para pagar o presente, cara. Ou seja, como é que ele busca toda hora o futuro e paga o presente e ele não está saudável no fluxo de caixa? O dinheiro presente que está caindo nele não consegue ter fôlego. Não, não. E assim, como você falou, né? Às vezes a gente fica pensando de só custo, custo, custo. Concordo, porque isso foi uma mentalidade durante muito tempo. No varejo que fez grandes empresas sobreviverem, mas hoje a gente está vendo que o varejo está extremamente enforcado, né? Tá. Você olha, por exemplo, o GPA, recentemente, que foi um caso que entrou em recuperação extrajudicial, então é um caso crítico, que era, você para pensar, vamos voltar, há 20 anos atrás, nunca alguém chegaria numa mesa e falaria, ó, daqui 20 anos, o Pão de Açúcar vai pedir uma recuperação extrajudicial, mas pediu. E é um negócio que a gente olha, claro, você não precisa ser do tamanho de um GPA, mas a clareza de saber que o que você de fato ali está recebendo foi o que você vendeu, né? Então, às vezes você fala, eu entendo isso como um CAPEX, um investimento que você faz. É um Exato. investimento para você fechar a torneirazinha lá de desperdício. Exato. Sem contar, Julião, que assim, não é só você controlar se está sendo pago, se não está sendo pago.
você tem uma ferramenta, por exemplo, com o Expert Pay, ou seja, qualquer empresa que seja especialista em conciliação de pagamento, você entender qual é o seu share. Por exemplo, na nossa Boa. ferramenta, a gente traz claramente qual é o share de captura. Quanto você captura de Master, de Visa, de Elo, de Diners, quanto você captura da adquirência X, Y, Z, quais são as taxas, qual é a adquirência mais cara para você hoje, por quê, quais são as taxas cobradas na íntegra de cada uma delas. Então, o share e o quanto você faz de volume dia, mês, a sua sazonalidade, está tudo na ferramenta. É uma ferramenta estratégica que você consegue traçar até a meta da sua empresa. Você consegue olhar para o passado, o Aplicar, né? presente e o futuro, né? Isso. No futuro você enxerga a sua agenda futura e com o passado você enxerga qual foi o seu potencial, qual é a sua sazonalidade e o quanto você pode crescer, o quanto você cresceu mês a mês, ano a ano. E também o quanto que você está parcelando, né? Você está recebendo muito no débito, recebendo muito crédito, você está parcelando demais. Exatamente, é o share, aí esse daí é o share por tipo de captura. Porque nós Sim, temos o share de bandeira, o share de tipo de captura, que é se é débito, se é crédito, se é Pix, se é parcelado, e aí você consegue entender o seu público. sim. E, atualmente, há pouco tempo, nós implantamos também a platinização, ou seja, Ah, você isso é consegue muito legal. entender o tipo de público que você tem. Se é um público mais premium, se é um público menos premium, qual é a classe do seu público por região. Porque às vezes, vamos falar um cara que tem, sei lá, 10 lojas. Sim, O cara tem uma loja num estado, numa cidade, num bairro, ele vai entender o público de cada uma delas olhando simplesmente para dados. sim, Então, dados hoje, o cara que tem uma empresa não trabalha com os dados, cara, ele está fardado a pedir concordata. Você falou aí do GPA. Cara, assim, é um negócio, né, você mesmo disse, quem diria, né? Há é, 20 exato. anos atrás, o pessoal fala, não, o GPA um dia vai abrir, né, vai pedir aí uma concordata, ou vai, né, ou entrar numa Recuperação, questão judicial, cara. exato. E, e acho que você falou um ponto muito legal, que é o seguinte, daqui, pessoal, é muito interessante a gente saber, né, que quando a gente está falando ali de fluxo de caixa, a gente tem que ter um indicador muito claro, que é o prazo médio de recebimento, que é o seu share que você recebe à vista, o seu share que você recebe daqui 30 dias, parcelamento de 1 a 3 vezes, parcelamento até quantas vezes você fizer. Pensa que tudo isso tem um custo, né? Exato. E o custo que é não só o custo de você tá ali aumentando às vezes a sua taxa, mas também o custo de dinheiro de você tá, em vez de receber agora, você receber daqui 10 vezes, por exemplo. Às vezes o cara tem uma lojinha que ele vende 10 vezes. Esse E isso, cara. é uma questão importante, cara. E é legal que você está puxando os assuntos bacanas, assim. O que acontece? O cara que vende parcelado, ele tem que ter um financeiro ou ele tem que ser os financeiro com uma ideia de qual é o custo do meu dinheiro no futuro. Porque assim, ó, beleza, eu vou parcelar em 10, tá bom. Daqui 10 meses, essa parcela que você está recebendo, ela vai valer a mesma coisa que ela vale hoje? Não vai. Não Por quê? vai. Porque nós temos inflação. O dinheiro, né, a inflação ela está no dia a dia. Daqui Sim. 10 meses, se a gente tiver alguma inflação muito alta, vamos supor que ele fez 10 vezes de R$ 100, né? Dá R$ 1.000 Sim. aí. Então ele vai receber R$ 1.000, mas em 10 vezes. R$ 100 daqui 10 meses é o mesmo R$ 100 de hoje? Não é, tem um custo, né? Exato. Se ele tem fluxo de caixa e ele vai fazer parcelado, é importante ele entender que, beleza, eu tenho fluxo, beleza, eu vou fazer parcelado. Mas quanto custa para eu parcelar? Também tem isso, Não hein? é só a taxa administrativa da bandeira, né? E aí, vamos supor que ele não tem fluxo, né? Eu falei do cara que tem fluxo, que beleza, ele vai fazer os cálculos dele, ver se parcela em 10 ou não. Mas vamos falar do cara que não tem fluxo. Ele vai fazer parcelado, às vezes ele não calcula qual é o custo desse dinheiro no futuro, então ele não tem uma taxa de juros ali acoplada na venda, ele vai diluir isso no markup dele, ou seja, ele está calculando um markup, de, sei lá, de 20% de retorno, mas no parcelado ele não tem 20% de retorno. Não. Ele vai ter bem menos que 20, porque o longo prazo vai cair. E aí esse cara que não tem fluxo, o que ele faz? Ele antecipa.
Ou seja, ele tem mais um custo, Que é o custo de que é antecipação. o custo de antecipação de recebíveis. Ou seja, se o cara não calcular o markup dele com todos esses custos, ele está achando que ele tem 20% de markup. E Exato. aí a margem dele aperta mais ainda, porque a gente está falando de markup, que é o valor do produto que ele vai vender, né, Sim. agregado no preço, e aí o quanto sobra de margem líquida, margem bruta, e aí o cara sabe calcular isso no DRE? O que é margem líquida? O que é margem bruta? Quais são os impostos que eu vou recolher depois da venda? Sim. Tudo isso está embutido aqui no meu markup? E o cara, assim, a gente está falando de um país, igual a gente abriu falando, isso é educação financeira. Às vezes a gente está falando de tudo isso, eu vou ser bem honesto com você, acho que poucas as pessoas têm esse conhecimento. Por isso que a gente está aqui. Assim, ó, quando a gente entra no varejo, assim, é, 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 é até estranho falar muito poucas, né? Mas é bem poucas, né? É, Bem tempo. poucas pessoas conhecem sobre isso. Sim. Por isso que grandes empresas têm lá o financeiro, tem lá a tesouraria, tem um cara especialista trabalhando lá, e esse cara entende de tudo isso, e mesmo assim, depois de 20, 30 anos, uma empresa com tudo isso abre concordado. Sim, Né? exato. E aí a gente não tem só aqui exemplo de hoje, né? Que Não, você falou que é o GPA, mas quando a gente olha para trás, teve a Americanas, foi? TV americana foi por outra coisa, mas também ali, hoje em dia, fechou bastante loja. Você volta um pouco mais, teve o. Ah, esqueci o nome, mas tinha uma empresa grande no centro que também, que era dos anos 70 e 80, muito forte no varejo, fechou. Mas O o que. varejo, varejo é O complicado, varejo é né? muito cíclico. A gente sabe que se manter no varejo, no Exato, top, vai ter que se renovar, né? cara, ele tem que acompanhar, ele tem que colocar. E a gente falando um pouco disso, de fluxo de caixa também, né? É, vendo tudo isso, Leandro, como que você enxerga também como a inteligência artificial pode ajudar nessas conciliações do dia a dia? Legal, cara. Assim, a inteligência artificial ela vem para tomar conta a longo prazo, né? Apesar de curto prazo, né? Ela É. foi lançada há poucos anos e o negócio já virou febre, né? Inclusive, nós utilizamos, né? Ah, muito bom Machine saber. Learning na nossa ferramenta, né? Então, ela aprende com o próprio erro e vai se ajustando aí com o aprendizado de máquina, que a gente fala, né? No dia a dia. É muito importante hoje, eu vejo, que é importante e essencial qualquer tipo de ferramenta de tecnologia introduzir a questão da inteligência artificial, Perfeito. né? Seja, sei lá, um botzinho, seja um RP, qualquer um deles, cara, é muito importante. A grande questão é, qual é o TI, né? A gente falando de lojista. O lojista, às vezes, ele é ali, né? Cara crachá, né? Venda, venda e venda. Talvez a inteligência artificial desse cara seja só o chat GPT que ele faz ali na hora. Mas Exato. tem boas ferramentas, boas perguntas de prompt que ele pode fazer para ajudar, mas não vai ser isso que vai. Não vai ser isso que vai trazer a clareza na informação Ele que precisa. ele precisa ali nas ferramentas que ele precisa. Então, por exemplo, ele vai contratar uma ferramenta, cara, já que está contratando, procura conhecer a empresa, quem está por trás da empresa, qual é a inteligência dessa pessoa, o que ela traz, o que ela agrega, o que a ferramenta está entregando, se a ferramenta já tem ali umas aplicações de AI ali acoplada no desenvolvimento, porque o cara que está hoje na tecnologia e ele já está implantando a AI na própria ferramenta dele, a tendência é que isso cada vez mais ele tenha. E isso ajuda muito, porque quando a gente fala de dados, cara, é muita informação. Vou Sim. te falar um exemplo aqui. Por exemplo, eu faço conciliação de subadquirência, né? Uhum. Então, eu falo aqui de uma subadquirência que tenha 5 milhões de transações mês. São 5 milhões de transações. Se a gente colocar R$ 1 por transação, vai dar 5 milhões no final do mês. Só que a gente sabe que são 5 milhões de transação e é acima de R$ 1. Então, Pegando o ticket médio, isso pode ser 50 milhões. exato. Você pega um ticket Mais. médio de R$ 50, de R$ 100, daí se multiplica, vê 5 Sim. milhões.
E aí você pega dentro das 5 milhões, qual é o share de transação parcelada? Porque aí amplia a quantidade de linha. Vamos supor que a média de parcelamento dele é 6 vezes. Aí você pega todo o parcelado dele e multiplica em 6, vamos supor de 5 milhões, 3 milhões é parcelado. 3 milhões de transações é parcelado. Em média, 6 vezes. Aí você multiplica isso vezes 6. Ou seja, o banco de dados para quem faz conciliação, ele Enorme. é milhões de linhas. Não Né? dá pra fazer manual, E não cara. faz. O cara que faz isso manual, o cara, não, eu faço isso aqui mais ou menos manual e acompanho, cara, assim, é certeza que ele está perdendo grana e é certeza que ele não sabe para onde ele está indo. Sim. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, Julião, quando a gente fala de dinheiro no futuro, de ferramentas de tecnologia, de AI acoplada, o que eu estou contratando. Porque às vezes o cara tá lá com uma ferramenta contratada, né? Que foi a pergunta que você fez, tá com uma ferramenta contratada. O cara não evoluiu a ferramenta, não utiliza nada de inteligência artificial na ferramenta. A ferramenta não ajuda ele no BI, no Power BI, para ter informações precisas. Então, assim, eu deixo a dica. Conheça a empresa que você está contratando, o que vem embarcado na solução, o que eu tenho de vantagem nessa ferramenta, mesmo que a ferramenta seja um CAPEX, né? Sim. É investimento. É investimento. E detalhe, a gente está falando de conciliação, né? Mas a Expert Pay não faz só conciliação. Nós temos, por exemplo, várias outras linhas, outras vertentes aqui. Né? Nós temos aqui o balcão de recebíveis, que é um balcão de antecipação de recebíveis. Ele serve para a empresa subadquirência, adquirência, white label de subadquirência. Ele serve para a indústria. Foi uma grande sacada que nós tivemos, que é a indústria hoje, o que ela faz? Ela pega lá o produto dele e boleta um varejo, né? Um Sim. distribuidora ou direto para o lojista. Aí ele boleta 30, 60 e 90. Daqui 30 dias, se esse lojista, esse distribuidor, ou seja lá quem for que estiver na ponta, não pagar a conta, não pagar o boleto, ele já tomou o bypass no primeiro boleto. E a inadimplência no Brasil tá crescendo pra caramba. Cara, cada dia, do jeito que está indo, né, a desvalorização da nossa moeda, a quantidade de impostos sendo desenvolvido pelo nosso governo querido, né? Então, o que acontece? Só vai sufocando mais esse negócio. Sim. E aí, o que essa ferramenta nossa, por exemplo, faz para a indústria? A gente implanta ela na operação dos caras e o cara gravama o recebível desse lojista ou dessa distribuidora. O que é o gravame? Ele vai ter uma participação lá na ponta do pagamento das máquinas, dos fluxos de máquinas e vendas direta para o consumidor. A indústria passa a ter uma participação ali até liquidar o valor total da dívida. Ou seja, uma indústria pode chegar para você e falar, Julio, você está montando a sua loja? Vou te dar R$ 1 milhão de produto. Põe lá na sua loja. Você vai me pagar num período de 90 dias, diariamente. Você fala, como assim? Não, ao invés de eu te boletar, eu vou te gravamar. O seu fluxo de caixa vai Isso. vir um percentual para mim. Qual é o percentual? Aí vai ser combinado. Combina um percentual X até liquidar. Então, você tem 90 dias para liquidar ou até antes. E se bater os 90 dias, você não liquidou, a gente estende um pouquinho mais até liquidar todo esse 1 milhão que eu te beleza? Essa ferramenta é muito boa pro cara. Porque primeiro, ele não fica com aquela dor de cabeça de e agora esse boleto? Porque ele sabe que aos pouquinhos, mesmo que um dia dá ruim, mas outro dia dá bom, ele sabe que o dia bom vai compensar o dia ruim. E assim, é um percentual. Se o dia Exato. ruim foi ruim para ele, foi ruim para a indústria também. Sim. E aí os dois estão dividindo os riscos, né? Há E não é uma só a indústria ficando com risco na hora que ela pega e fornece a mercadoria ali para a questão final. até porque a gente sabe que a gente não tem nenhum hoje em dia a inadimplência é alta para alguns canais, isso meio que você vai dissolver o seu risco. E Exato. dissolvendo o seu risco em vários, por exemplo, você falou da indústria fazendo com um. Imagina se ela faz com vários. Ela dissolve o risco dela. E passou na maquininha, Leandro, certeza de recebimento. E detalhe, o que acontece aí nessa ferramenta? Por exemplo, quer dar um pause? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo ali? O que acontece nessa ferramenta, Julião? A indústria faz parte do arranjo.
ela divide o risco com o lojista final ou com a distribuidora. E o fluxo de caixa dela fica mais fluido. Por quê? Porque ela passa a receber diariamente, pouquinho, mas ela recebe. Não esperar 30 dias para receber o boleto, porque ela não sabe nem se vai receber, porque É, o lojista pode ser que não fez fluxo, e pode ser que essa indústria não seja o fluxo de pagamento dela. Tem que liquidar o funcionário, tem que liquidar o aluguel, tem que liquidar um monte de coisa, e acaba que ele acaba utilizando o dinheiro para, né, que entra para pagar outras coisas, e na hora que ele vai ver, ele não tem a grana para pagar o boleto. e aí ele vai ser protestado, aumento de taxa de juros. Então, isso às vezes é uma bola de neve, que aí ele entra em endividamento Exato. e às vezes o cara não paga e É a o que gente vê mais que isso acontece, né? acontece. É o que mais acontece, ele sendo protestado pela indústria porque não liquidou as parcelas do produto, que deveria ser primordial, né? Porque sem o produto ele não vende. Aí o que ele faz? Ele vai buscar outro distribuidor, concorrente. Aí É, o distribuidor vai puxar a ficha dele, o que acontece? Está devendo lá pro. Aí chega que ele não consegue nem com o distribuidor, nem com outro, nem com outro, e ele exato. perde a credibilidade no mercado. Ou seja, ele fica a ver navios, ele vai fechar. Ele liquidou as dívidas que vieram lá de folha de pagamento, de aluguel, de água, de luz, impostos que ele tinha que recolher e acabou esquecendo do principal, que é a indústria. Que ele não tem mais produto. Perfeito. E o que, que acontece além disso, né, na ferramenta? Ela traz um fluxo contínuo para ambas as partes. E ela elimina o banco e a adquirência. Por quê? Porque o lojista ou a distribuidora não precisa antecipar. Ele elimina o custo da antecipação, Que porque legal. o repasse já está sendo feito. Ele não precisou fazer empréstimo para pagar a indústria, que a taxa de empréstimo é altíssima, você conhece, é de Sim, sim. 15, 18, É, 20 ao mês. hoje a gente tá falando de Selic e mais alguma coisa. Se a Selic tá em 14,75, ninguém vai emprestar menos de 14,75. Então a gente tá falando ali de, como você falou, 15, 18, 20%. E isso Ao mês, né? é ao mês. Ao mês. E no fundo, Leandro, às vezes o cara conseguir um empréstimo desse, ele tem que colocar garantia. Aí ele coloca o quê? Os recebíveis dele, que ele poderia estar fazendo essa Essa troca operação com a indústria. com a Ou indústria. seja, ele elimina o custo de antecipação, ele joga quase a zero esse custo, porque existe uma pequena margenzinha, né, da transação ali, regulatório, da própria reguladora, tem uma tarifa, mas é muito irrisória essa tarifa, próximo ao que é custo de antecipação. O custo de antecipação fala uma taxa assim, barato hoje, 2,5. Barato. Né? Falar, ó, você antecipou barato a 2,5. Só que é 2,5 ao mês. Ou seja, se é duas parcelas, você pagou 2,5 na Ah, primeira e 5 na segunda. Né? ou E se é na seja, terceira, você pagou 2,5, na primeira e na última você pagou 7, né? 7,5 praticamente, né? sim. Ou seja, é só seu dinheiro indo pro ralo. A gente come margem EBITDA, a gente come caixa. E agora, imagina no exemplo que a gente está fazendo aqui, imagina o quanto que isso tem ao invés de você estar pagando esse 7,5%, você está retendo esse 7,5% para você, e esse 7,5%, você pode comprar mais peça, automaticamente É margem, você vai exato. vendendo mais também. Você É ganha uma margem. ferramenta de ajudar a vender mais também. Total. Total. Então, nós temos essa ferramenta que nós chamamos de balcão de antecipação de recebíveis, né? Ou ferramenta de antecipação e gravame. Ela faz os dois, ela antecipa e gravama também. Porque a própria indústria pode antecipar o volume dele se ele quiser. Então, é uma ferramenta que foi desenvolvida para o mercado de pagamento. Então, o lojista não vai ter ela. Mas imagina o lojista de cadeia, né, que é aquele lojista que tem uma franquia, a indústria ter isso lá dentro e proporcionar isso para ele. Né? O cara até diminui o CMV deles, porque em vez o cara consegue ali ganhar um pouco mais de fôlego para pagar ali o fluxo de caixa dele. E para a empresa, ela é até melhor, porque ela sabe que ela pode às vezes demorar um pouco mais para receber, porque esse cara ele pode ter parcelado em 10 vezes, mas ela recebe. É. E o que é legal, assim, essa ferramenta ela foi para antecipar o futuro ou ele dá crédito sobre um volume que não foi nem performado. É, tem isso. Entendeu? Então, assim, a indústria pode chegar para eles, para dar fôlego para ele fazer uma antecipação para ele, essa antecipação já fazer uma parte do pagamento da mercadoria, por exemplo, e ele pode pegar e dar um crédito para o cara ainda, além de antecipar o futuro dele, ele pode dar um crédito para o cara em mercadoria.
Fala, ó, te dou mais 1 milhão de mercadoria, te antecipo 200 mil aqui agora, tô te dando 1 milhão, já vou bater os 200 e vou te parcelar o restante. Esse restante que ele vai parcelar, ele joga na, no fluxo. Ou seja, a indústria fica com um fluxo mais fluido, mais um fôlego melhor, ele deixa de boletar, então ele elimina Sim. o custo do boleto também, porque hoje tem o custo de boleto. Dá um custo que, assim, se o cara faz muito boleto, pensa que às vezes é R$ 1, 1,50, mas o cara emite 8 boletos, 8.000 boletos mês, ou 30.000 boletos E tem o mês. boleto, às vezes, que ele é percentual, né? É, É um percentual sobre a venda paga, né? Ele fala assim, ó, vou te cobrar o percentual, o boleto que não for pago, performado, não foi conformado, eu não te cobro, mas o que Aí você foi, manda instrução de protesto, você paga mais, cara. Então, assim, cara, não é um custo significante ali de despesa financeira, tá, pessoal? E lembre-se, despesa financeira sempre vai ser abaixo da linha do EBITDA. Mas é importante, porque isso é o que sobra de dinheiro para você. perfeito. Quais são outros produtos que nós temos? Nós temos aqui crédito consignado, CLT, crédito consignado, LOA, SIAP, nós temos antecipação de FGTS, fundo de garantia, nós temos o crédito aposentado. Lógico, falando de crédito, cara, assim, eu sou um cara da educação financeira igual você, né? Eu, para falar de crédito, de dar crédito, principalmente para o usuário final, que não é nem lojista, ele não é um empresário, o cara tem que saber qual é o crédito que ele está pegando. Porque, Com assim, certeza. pessoa física, cara, o cara que pega crédito, ele tem que olhar quais são as taxas, qual é o índice de endividamento dele versus a receita. Porque como funciona a questão do crédito hoje, Julião, no Brasil? O cara vai pegar um crédito, o crédito, geralmente, via de regra, ele não pode comprometer mais que 35% da renda. Mas aí o que acontece se ele compromete 35% da renda, mas a receita dele que ele tem, que é o salário dele, já está Sim. comprometido 90%. Porque ele tem que pagar água, luz, aluguel, comida, um monte de coisa. Ele pega o que ele recebe, 90% do que ele recebe ou mais, porque a gente Isso. sabe que assim, o brasileiro não está com uma renda tão É, exacerbada. Aí ele vai lá e ainda pega um crédito e compromete 35%, sendo que já mais de 90% já tá enroscado. não faz sentido. Pensa assim, vamos pensar na maioria da população. A maioria da população ali, vamos pensar num R$ 2.000 líquido para pessoa. Comprometer 30% é R$ 600. Ele consegue chegar no banco e fazer esse exercício e pegar um empréstimo que ele vai pagar R$ 600 de parcela. Só que a hora que a gente coloca isso no peso de 30% da sua renda em valores que você fala R$ 600 ali, isso faz falta no dia a dia. Mas pode ser a água dele, ou a Exato. luz, Ou até ou o supermercado, uma escola, uma escola. alguma coisa nesse sentido, Então, entendeu? vamos levar em consideração o salário mínimo. Cara, o cara que tem um salário mínimo, se ele for pegar empréstimo, o que acontece com a vida dele? Exato, Salário mínimo, quem vive com salário mínimo? Começando daí, né? O cara não vive, ele sobrevive. Essa é a realidade do nosso país, né? exato, o Tem cara muita gente aí sobrevivendo. Tem o pessoal que pega a Bolsa Família, e aí é LOA, SIAP ali, né? sim, Então, se o cara tem um LOA, tem um SIAP, tem um, um benefício do governo, onde ele vai pegar um empréstimo, ainda, o cara já não tem renda, a renda que ele tem é o governo que dá. Ele vai pegar empréstimo, cara. Assim, eu acho bem complexo quando a gente fala de crédito, mas nós temos aqui na nossa prateleira crédito, que a gente é, oferece. e a gente não pode esquecer uma coisa também, né, Leandro? Às vezes, assim, a gente sabe que as pessoas fazem empréstimo, ponto. Mas que aqui a gente fala que pode ser complicado e difícil, mas a gente sabe que as pessoas fazem. Mas tem uma sacada inteligente que a gente pode fazer nisso. Que é, às vezes você pega aqueles empréstimos na boca do caixa ali, do seu banco, você vai pagar os juros de 8, 9% ao mês. Às vezes você faz uma antecipação de FGTS, às vezes você faz um consignado, você reduz um juros de 8% para 3, para 4. Exato. Mas foi exatamente o que eu tinha falado no início, né? O cara, para fazer empréstimo, tem que fazer conta. Ele tem que olhar qual é o custo desse dinheiro que eu estou pegando, né? Como é que é isso? Por exemplo, depois, acho que a gente pode evoluir isso aqui, ó, bate-papo até mais, ou outras vezes, né? Para falar mais sobre isso. Nós temos crédito consignado aqui, que o cara contrata sentado no sofá da casa dele, é um QR Code. QR Code da Expert Pay, o cara vai lá,
ler o QR Code, ele vai entrar nas nossas aplicações, ele vai fazer a simulação dele, ele vai olhar os custos, e aí ele vai contratar ou não. Então, é isso que você acabou de falar. O que eu estou contratando? Estou contratando com um banco, onde ele está me cobrando quanto? Exato. Porque nesse empréstimo que a gente faz aqui, também tem os juros. Não tem como ser É, diferente, né? O dinheiro é o que você falou da custo. Selic. O custo da Selic hoje é 14,70, acho que está 75 É, também. 14,75. 75 teve uma reduçãozinha É aí, 0,25. cara, assim, bem É, tímida, né? Mas assim, a gente sabe que não vai resolver muita coisa. não resolve a vida. Não vai resolver muita coisa, mas assim, esse é o custo do dinheiro hoje. Quando a gente fala de banco, o banco tem o custo mais o risco de emprestar. Então, quando ele põe o custo do dinheiro mais o risco, a taxa, vem a taxa, que é a taxa do banco. É Tem. porque ninguém dá dinheiro. Quem dá dinheiro é aquele cara que ajuda alguém no farol, ajuda alguém, né, durante vai lá e dá o dinheiro pro Sim. cara. Fora isso, cara, o banco não vai sobreviver se ele der dinheiro. Tá aí pra, né, temos alguns casos aí de banco fechando aí e tudo mais. Exato. Deve ter dado dinheiro, mas vamos mudar de assunto. Porque. Bom, enfim. Então, quando a gente fala de crédito, Julião, tem que tomar cuidado. É, Vou mudar de assunto aqui. Vamos falar mais de crédito, mas depois a gente pode evoluir para falar mais sobre como contratar. E você mesmo no seu canal, sim. acho que pode evoluir um pouco mais sobre esse assunto. Principalmente para quem está aprendendo, que é o grande lance, né? Como fazer, de forma calcular, qual que é a taxa da operação e qual que é a taxa efetiva, né? Sim. Porque Tem a taxa encontrar... efetiva, tem IOF, tem todas as operações. Exato, E aí, pessoal, assim, a gente sempre deixa para o último recurso. é, Mas às vezes esse último recurso é necessário. exato. Então, assim, nunca descarte. E para empresas, então, tem empresa que às vezes consegue alguma coisa mais subsidiada do governo. Mas aqui a gente não está falando de empresa. A gente está Nesse falando caso das aqui, pessoas nesse físicas. caso dos empréstimos que nós temos, esses consignados é pessoa física, né? Isso. Eu acho que, sei lá, no futuro um pouco mais distante, talvez a Expert Pay evolua para um crédito B2B, né? Corporativo. Aí fora também o que a gente tem de empréstimo, nós temos aqui o CAPEX. Quando a gente fala de CAPEX no mercado de pagamento, nós temos maquininhas, né? Tanto máquina POS, quanto TEF, quanto leitor de QR Code, quanto tela, gaveta, toda a parte de hardware e software, a gente tem também para oferecer para os nossos clientes. O nosso modelo de CAPEX, ele é locado. Então, Ah, ele é locação. O lojista vai montar lá, sei lá, o supermercado. Ele vai pôr um monte de máquina. Às vezes, ele vai locar com a empresa de pagamento. A empresa de pagamento tem um CAPEX. Um CAPEX não, um markup sobre esse CAPEX. Ele pega por um cara, preço, ele repassa uma locação por outro e acaba ficando caro para o lojista. Nós locamos para o lojista e também para as empresas de pagamento. sim. Ou seja, nós temos aqui parques, né, chamamos de parques, né, parques de equipamento locado para a indústria de pagamento. E ela realoca com o markup dela Para para o outros. lojista. Então, o lojista que quiser reduzir custo, ele pode Ah. procurar também Não, e é a muito gente. importante você falar dessa questão do aluguel, porque se você for pôr na ponta do lápis, é muito melhor você ter alugado do que comprado, né? E comprado, putz, Deu você pau, deu pau, você tem que comprar quebrou, uma outra. E não quebrou. é barato, né? Opa, caiu no chão. Manutenção, deu problema, parou de funcionar. Né? A locação ele vai ali, troca e tá tudo certo, segue o jogo. Ou a manutenção está inclusa, às vezes a máquina tem manutenção, feita a manutenção, mas deixa um backup para ele não ficar sem. Então, a locação é muito legal, né? Então, grandes, Sim. grandes empresas usam muito locação, preferem. E tem um ponto também, né, Leandro? Às vezes é espaço de loja física que o cara deixa ali, às vezes, para um terminal grande, enquanto ele poderia, às vezes, estar usando uma maquininha POS em que o vendedor ele já saca ali na hora e já faz a venda. O cara economiza Exato. espaço e faz uma venda mais de movimento de impulsão do consumidor, porque às vezes a caminhada do cara, dependendo do ponto, do tamanho da loja, para ele chegar na ponta até o caixa, chega no caixa com fila, ele pode desistir de alguma coisa no meio do caminho do Sim. carrinho.
Nós temos aqui você falou isso aqui, é muito interessante. Nós temos também os totens Ah, de isso é interessante, autoatendimento, hein? entendeu? Então o cara pode chegar ali, ele passa pelos totens, dependendo das tecnologias que são utilizadas. Hoje são utilizadas muitas tecnologias, mas, por exemplo, tem tecnologia de RFID que ele identifica cada produto. Ou seja, se o cara sair com algum produto ali sem pagar, a saída já detecta. Então tem tudo esse tipo de automatização hoje que é possível ser feito. Tanto é que tem os supermercados autônomos. Sim, você Ele é só feito. põe ali e o Exato. negócio já. Então, já lê, ele pega lá a quantidade de produto. Só de tirar da prateleira, ele já faz a leitura que está dentro do carrinho. Ou ele põe em cima do totem ali, numa bancada, a bancada lê todos os produtos. Já sai na Sim, tela, o cara efetua o pagamento e vai embora. Então, tem muitas tecnologias que para a isso. gente tá falando de custo também, porque às vezes um totem é um caixa a menos que você tem, é um risco a menos que você tem. Então, assim, pessoal, é, olhem a tecnologia também com muito carinho, porque é custo. Você perguntou de AI, né? AI Exato, a é isso. gente falou aí de AI. Poxa, às vezes você tem um espaço da loja dedicado à caixa. Cara, isso no longo prazo é um custo, porque ali é computador, é a maquininha, é o terminal, é uma pessoa que tem que estar ali. A função do caixa pela CLT é diferente de vendedor, então o cara tem muita coisa ali, é muito custo embutido. O caso do No caso, por exemplo, do caixa, ele poderia estar sendo reutilizado ou utilizado com outra atividade, Sim. que não fosse, né, vendedor, porque não é o skill dele. Mas dentro da corporação tem muitas coisas, principalmente a área financeira, que precisa de gente olhando os números, olhando o fluxo, olhando sazonalidade, olhando. Um caixa, muitas vezes, ele tem a inteligência de ingressar no mundo financeiro. Por que eu falo isso, Julião? Porque quando a gente fala tirar pessoas, é muito ruim, né? A gente está numa via de mão dupla ultimamente, que é colocar tecnologia para tirar pessoas. Cara, mas assim, na política econômica que nós temos no nosso Ah, país, é afogar ainda mais o empresário, afogar ainda mais o país, afogar ainda mais o ser humano dentro do nosso sim. ecossistema, né? Porque é uma pessoa a mais recebendo Bolsa Família, porque ela saiu do emprego e não arranjou outro. É uma pessoa a mais para o governo tirar a caixa que já não tem. Exato, mas tem um ponto nisso que até vi um estudo recentemente pela Harvard Business, que ela fala fez um estudo em grandes empresas americanas, ela fala que essas pessoas a IA não substitui essas pessoas. Ela só abre uma oportunidade dessas pessoas fazerem outras coisas. Migrar. Como aconteceu no passado. Eu cheguei a pegar um pouco fax, cara. Então, assim, você tinha ali, às vezes, só uma pessoa para manusear o fax. Cara, Gente, fax, para quem não sabe, era uma máquina que uma pessoa do outro lado lá escaneava uma folha e essa folha aparecia para você depois. Julião, vou te falar um negócio aqui que eu vou te entregar a minha idade. Ah, O mercado de pagamento nunca foi essa maravilha de maquininha. tinha que passar, Era o né? reco-reco. Quem É, conhece o reco-reco, cara? Reco-reco era uma máquina desse tamanho, quase o tamanho de uma A4, praticamente. Você colocava ali um papel carbono ali, né, sim, uma duplicata que a gente chamava, colocava o cartão ali em cima e passava um rolo compressor em cima do cartão. Ele tinha aqueles números em relevo. Ainda tem alguns cartões com isso hoje, né? sim. Os números são em relevo, esses números ficavam gravados ali no papel. E aí o dono do cartão tinha que assinar como se fosse um cheque, é um cheque. Ele Uhum. assinava e tinha que apresentar o RG para ver se o dono era dono mesmo, Olha isso. né? E aí essas duplicatas, no final do dia, passava um carro forte, recolhia e levava isso até uma empresa de liquidação, de empresa de pagamento, que era a antiga VisaNet ou a antiga Redcar, Hum. né? E a VisaNet virou Cielo, a Redcar virou Rede e agora virou esse mundo de maquininha que existe hoje. Cara, mas era isso, né? Era o É, analógico. no analógico. A pessoa que fazia isso, ela foi fazer outra função. Né? Então, assim, IA é um ponto muito interessante, mas a IA não vai substituir ninguém. Ela pode substituir a sua função. Isso ela vai fazer com muito mais eficiência do que você faz. O que te abre oportunidade para você ter mais tempo e fazer novas funções. Por exemplo, você ter aqui na sua conciliadora de cartão de crédito que você olha ali, ter tempo e espaço para desenvolver isso e analisar, poxa,
cobrar, às vezes, adquirente que ela não está te entregando a informação correta. Exato. Então, você vai ter o tempo de analisar o relatório que, por exemplo, o expert vai te mandar, falando: "Olha, tá diferente essas taxas aqui". E detalhe, a gente não manda. Ele extrai lá, ele tem uma interface dele. Aí, ó. O sistema extrai todos os relatórios em Excel ou CSV É. ou TXT, do jeito que o cara quiser extrair, ele extrai. Ele extrai ali, faz o filtro que ele quer fazer na ferramenta e manda para a adquirência para questionar a diferença de taxas ou o pagamento que não foi feito, chargeback. O que que é o chargeback, né? Dependendo do nicho de negócio, o cara tem um índice de chargeback alto. O chargeback é aquela compra que o dono do cartão não reconheceu a compra. E isso é responsabilidade da loja, ou seja, se a loja, o lojista, tiver um chargeback, aquela venda entrou na agenda dele e depois foi extraída da agenda dele através de outra venda, Ixi, porque e ela tem que ser. já isso acontece já aconteceu comigo, só que no digital. Então, aí que tá, por isso que eu falei, em cada nicho de negócio. Se o cara trabalha principalmente digital, né? O chargeback na compra física, ela é mais difícil, muito difícil. Por quê? Porque é cartão presente, é chip senha. O que é chip senha? O cara tem que inserir o chip ali, tem que digitar a Sim, senha. sim. É. Agora tem aquele NFC e tal, que é liberado um volume tal para aquela compra. E não precisa nem digitar a senha, mas isso aí entra como cartão presente. Então, o cartão presente, ele elimina o chargeback, muito. Agora, a venda digital, cara, o cara tem que controlar, o cara que faz venda digital, ele tem que controlar a quantidade de venda que ele faz versus a quantidade de chargeback que ele tem. Sim, é. Porque ele pode estar com uma quantidade muito alta, ele está tomando um ferro na veia, E vocês têm esse relatório? total. Ah, então, Mostra todas cancelamento, chargeback, ajuste a crédito, ajuste a débito na agenda. tá vendo? Isso é uma ferramenta, pessoal, para que a gente pare de deixar dinheiro na mesa. É igual o exemplo que eu usei, é fechar a torneira. Fechar a torneira para desperdício. E detalhe, tem muitas subadquirentes, por exemplo, que usam a nossa ferramenta, que ela faz o acompanhamento diário, é isso que você falou. Um funcionário que fazia uma atividade X, ele passou a fazer uma atividade Y, né, teve treinamentos, tal, passou a fazer uma atividade Y porque ele migrou de função, né? Então, mas é importante que a pessoa lá, o caixa, né, que a gente está falando, ou sei lá, o vendedor, porque agora vai ter totem, ele Sim, tenha na cabeça dele qual é a função que ele pode exercer para ele não, né, não dar de frente com uma tecnologia. Então, ele pode ajudar a tecnologia, sim. né? Ele Isso é o pode principal. auxiliar a tecnologia. O cara que pensa assim, como é que eu faço para exercer a minha função com a tecnologia? Ele passa a ser um cara muito bem visto dentro do mercado, em Sim, geral, tá? Para quem está contratando. bacana. Bom, e agora fazendo encerramento, pensando um pouco, Pedretti, fala um pouco pra gente como que eu, agora, lojista, ou eu preciso dessa ferramenta agora. Como que eu faço para achar vocês? Muito fácil, expertpay.com.br. Pronto, Entre no nosso site, no nosso canal de atendimento, temos o nosso WhatsApp, nós temos lá nosso formulário, enfim, qualquer um que entrar ali pelo nosso canal vai ser bem atendido aqui com a gente. perfeito. Pessoal, também não deixa de seguir o canal, pagar. A gente vai sempre trazer convidados ilustres aqui pra gente. E é isso. Leandro, muito obrigado Cara, eu que pela agradeço. parceria. Show de bola. E bora vender, pessoal. Vamos melhorar nossa situação financeira aí. Vai ser um ano difícil, mas sabemos que todo mundo a gente passa. A economia sempre dá um jeito de se reinventar. Sempre foi difícil, né? Sempre Sempre. foi, não é? Sempre tem algum percalço, né? Mas não deixa ser mais difícil ainda. Chama o pessoal da Expert Pay para você fechar a torneira e saber para onde tá, de onde está vindo e para onde está indo seu dinheiro. Show de bola, Julião. Até Valeu. mais, pessoal. Obrigadão. Até mais.